só queria fazer uma colocação para o Júlio, que no artigo 18 da Lei de Inovação, a gente colocou a receita de inovação das ICPs fora do orçamento. Né? Exatamente. Exatamente. Então, a gente colocou, porque o que estava acontecendo era exatamente o inverso. A receita entrava no orçamento e aí, no outro ano, descontava aquela receita do orçamento que reduzia. Então, nós fizemos um esforço, né, de realmente tirar as receitas de inovação, inclusive poder passar essas receitas por dentro da Fundação de Apoio para poder fazer a gestão da carteira de projetos da ICP. Tá? Então, não tem essa visão punitiva de que é substituição de receita por orçamento. Tá? E a gente precisa agora, inclusive, brigar com o planejamento, né, para poder fortalecer essa visão dentro da política de inovação das ICPs, fazer um programa, consolidar um programa orçamentário e as receitas de inovação por fora. Tá? Tá no artigo. Teu nome, desculpa? Edilson Pedro. Edilson, a gente ainda não está vivendo tempos no IFRS de ter receita de inovação, então a gente não pode falar sobre isso. Por outro lado, o governo atual tem cortado e tem incidido o contingenciamento sobre todas as receitas. Então, quem não consegue tramitar por fundação de apoio e entra como receita geral, é cortado e, inclusive, fica limitado à execução, né, dos 60%, 70% que o MEC tem imposto. Mas eu dizia para o Gesil, talvez o mais importante, e é o que está faltando, eu tenho até um termo para isso, falta uma pacificação de entendimentos. O que eu quero dizer com isso? Meu primeiro exercício como reitor é tentar convencer o meu procurador que eu posso fazer isso. Em geral, a gente não consegue. Em geral, algumas instituições conseguem, outras não conseguem. Então, já tem uma divergência dentro dos procuradores das instituições, né, que são da AGU. Mas vamos lá, digamos que eu consiga. No ano que vem a CGU e aponta minha execução como mal feita, como improbidade por algo que eu segui a norma. E digamos que eu convença a CGU que aquilo não foi errado. Vem o Tribunal de Contas da União, que é o último dos usos envolvidos, e transfere uma multa de 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais ao gestor que não teve nenhum tipo de ganho, o gestor que não fez nada ilegal. Então, para mim, e essa é a minha crítica, a gente tem leis bacanas, né, e a colega foi muito feliz nisso, de nada adianta, com todo respeito, enquanto não houver uma grande pacificação nacional. Colocar, e aí tem colegas da URGS aqui, a URGS tem uma briga constante com o seu procurador para executar recurso. Eu tenho brigas constantes com o meu que não são nem as mesmas. Eles conseguem, em duas cidades distantes, 120 km uma da outra, ter pareceres diametralmente opostos. E aí cabe ao reitor olhar para os dois e tomar uma decisão, com o ônus de que no ano que vem ele ainda possa ser apontado. Então, para mim, e aí é crítica sim, a gente precisa de uma grande pacificação. Como isso se daria? Juntar todos os procuradores da AGU do Brasil, os auditores da CGU, os ministros do Tribunal de Contas da União e dizer, olha, a partir de agora a lei é esta e vocês podem ter este olhar. Então, e me perdoe a empolgação, mas como gestor a gente sofre com isso. Eu sofro diariamente porque eu chego no procurador e digo, eu quero comprar tal coisa baseado em tal artigo do marco legal. Não é o entendimento dessa procuradoria. Tudo bem. E aí, o reitor pode fazer. Mas a lei é a lei. Eu concordo contigo, a lei é a lei. Lá no artigo a gente colocou a lei perfeito, para esse ponto específico da receita. Precisamos fazer alguns entendimentos para poder pacificar, sim, mas a lei a gente conseguiu avançar nessa direção. E vamos a isso. Só um complemento. Não são só receitas de inovação, na verdade todas as receitas próprias. Tá? Então, por exemplo, quando você faz um projeto de colaboração com a empresa, esse recurso pode ir, né? Quando você capta, inclusive, recursos da FINEP, etc., isso pode ir para a Fundação. Isso está lá. Isso não resolve todos os problemas, né? Mas adianta bastante coisa, inclusive porque, né, você passa a não ter essa espada direto sobre o seu orçamento que pune quando você tem sucesso de conseguir. Eles dizem que é para você conseguir mais, né? Mas se você conseguir mais, você vai punido no orçamento seguinte, né? Agora tem uma questão aí. Deixa eu falar um pouco mais com a saudável. Inclusive esses procuradores, dois deles estiveram no Fortec no ano passado, lá em Fortaleza, né? O Leopoldo e o Bruno. Né? Então tem um grupo, né, da AGU que está justamente se debruçando, construindo já os instrumentos padronizados,
Isso ainda esse ano deve ser publicado, isso. E também uma das coisas que deve ser feita, deve ser construídos textos de entendimento dos instrumentos e dos dispositivos do marco, justamente para não ter esse problema. Então, se o seu procurador não quer te dar um suporte, você vai ter um texto da Advocacia Geral da União dizendo que a interpretação correta daquele instrumento é essa é a Não, isso já é uma coisa que já estava, entre aspas, encomendada desde antes, desde logo depois que a lei foi publicada. E óbvio, depois que não dava para fazer isso ainda antes do decreto sair. Saiu o decreto em julho, ou de fevereiro, esse trabalho já começou e já está bastante adiantado. Esperamos que em breve os instrumentos, quer dizer, os modelos de contrato, de convênio, novos, né, que estão lá previstos na lei, no decreto, na verdade, já estejam à disposição, e a próxima etapa justamente, e aí trabalhar, porque assim, essa lei foi construída dessa forma, essa reforma da legislação foi construída dessa forma. A gente foi elencando os problemas, a gente foi fazendo a coleçãozinha de problemas e foi trabalhando em cima de cada um deles. Inclusive, o problema é que a Fiocruz tinha episodicamente, porque tem esse negócio de o procurador da vez, né? Porque na Constituição, por exemplo, inovação não é um dos objetivos do SUS, né? Então, às vezes tem um problema e você está, não, vamos fazer um projeto, não, você não pode fazer, não, porque isso não é função, portanto, não é função da Fiocruz. É uma loucura que no Brasil, num país qualquer, tem esse tipo de problema, né? Não deveria haver um problema. O correto seria se a gente fizesse, se a gente tirasse várias leis, mas entre o correto e o ideal e o possível, a gente optou pelo possível, que era desarmar as bombinhas. O processo de desarmar as bombinhas ainda envolve mais já está sendo trabalhado isso. Já que fui citado. Não, clima do tal de mão na massa, meu comentário não tem a ver diretamente com a lei, mas tem a ver com a fala dele, de certa forma, e com o nosso reitor aqui na mesa. A gente tinha um projeto de negociação de uma vacina para uma doença negligenciada, onde não existe vacina no planeta ainda, que é a base de hominos, que é a esquistosomose. Então fizemos alguns acordos com esse projeto, até que em algum momento a pesquisa descobre um resultado que era fasciolose hepática, a gente não sabia que doença é essa, a gente foi fazer estudo de mercado e descobriu que é uma doença de mercado animal, de grande porte, ovinos, caprinos e mais uma categoria que fugiu agora, que é um mercado altamente milionário. Então, de um lado, você tinha uma doença negligenciada que ninguém queria apostar no desenvolvimento, ninguém queria investir, e do lado, você descobre no mesmo projeto, base nas mesmas patentes, um resultado para o mercado veterinário altamente milionário. E começaram grandes empresas batendo na nossa porta, uma vez que fizeram estudo de mercado, depositaram essa patente nos mercados competitivos. Então, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, França, Estados Unidos, Canadá, sei lá o que, uns 10, 12 países, né? Então, gente, daí negociamos com a empresa australiana para pesquisa de animais de grande porte, não deu o resultado de cobertura que eles queriam, eles devolveram, e bate na nossa porta uma das maiores gigantes da indústria farmacêutica, das Big Pharmas. Eu tentei fugir dela de todo jeito, mas não tive jeito, ou a coisa saía pelo ralo, a gente teve que parar e conversar com essa empresa. E aí, na hora de negociar, eles insistiam numa cláusula que era alguma coisa assim, como a gente tinha patente, pedido, expectativa de direito, mercados muito fortes, eles, primeiro, assim, não vamos falar de valor, nós queremos 3 meses para olhar o status da propriedade intelectual em cada país, para ver se está ok, se não está ok. Então, a valoração é outra conversa que a gente nem tocou aqui, eu pensei em tocar, achei que não ia ter tempo, mas estou falando agora de alguma forma. Nesse segmento farmacêutico, o modelo de negócio não varia em 30 anos que eu estou nele. A valoração se dá, escopo de proteção, mercado protegido, e capacidade financeira e infraestrutura tecnológica das partes. Isso valora. E uma empresa maior gigante do mercado veterinário, 3 meses para o estado das suas patentes. E achou lá um problema na minha patente na França, que a gente nem sabia. Fomos olhar uma questão administrativa, que o INPI francês não corrigiu, equacionou aquilo e a gente sentou para falar de valor. Aí, na hora de negociar as cláusulas de contrato, eles exigiam uma cláusula que era assim, como se eles fossem arcar com todos os recursos que precisassem, com todos os advogados especialistas que fosse necessário para defender a propriedade intelectual desse projeto nesses países todos. Aí veio a Procuradoria, não pode. Isso acho que foi antes da primeira lei de inovação, não estou falando de lei específica.
era algo que o direito público não permitia, um ente público conceder certos direitos a um ente privado com um ativo intangível que era seu. Então, conclusão, é uma inventora daquelas guerreiras, dá um trabalho desgraçado, mas é criadora, é inovadora, é empreendedora, faz você quase caiu aquele castelo com esse assunto. Eu consigo marcar uma reunião com o presidente da Fiocruz, com o procurador, mais 2 advogados, mais um grupo de pesquisa, e explicamos por que a Fiocruz podia, o presidente, ousar e aprovar aquela cláusula que era boa, que a gente jamais ia ter condições de defender direitos em mercados truculentos. E na época a gente tinha um presidente que era sanitarista, que não é tão fácil lidar com esses assuntos, que geralmente são contra patente, mas ele conseguiu entender a engenharia da coisa e usou, assinou o contrato sem aprovação da Procuradoria. Queria registrar esse caso como mão na massa, que tem uma parte de ousadia do gerente principal, que se a lei fala, mas tem uma margem de possibilidade de você depois defender que aquilo só é bom para o lado público, que aquilo ia fortalecer parceria e tudo mais, a gente nunca teve problemas com isso. É um projeto que já se já devolveu, já está em outra, nunca tanto contrato em cima de uma família de patentes enorme e mercados, e uma patente realmente forte, num segmento que não existe vacina para mim, porque é caso de hominos, porque é base caramujo, entendias que é uma doença que se resolve com o saneamento, então ninguém vai desenvolver tecnologia com isso, ninguém quer investir, porque você mata o caramujo, acaba com o caramujo tentando doença. Só que a gente não consegue ter uma política de saneamento, não resolve o caso do caramujo. Então, investindo então, e se isso chegar ao final, já com a 8ª ou 10ª empresa que a gente está interagindo, a gente teria a primeira produto na área de vacinas, feito por um país em desenvolvimento, totalmente, genuinamente para o grupo brasileiro, apesar de N conexões com muitas empresas. Eu queria fazer uma sugestão, não é bem uma pergunta, mas eu acho que esse é o fórum ideal para fazer esse tipo de sugestão. Alguns anos atrás, quando a gente não tinha o Profinit, falar em propriedade intelectual era muito difícil, falar em núcleos de inovação era muito difícil. Hoje o Profinit já está segmentado, nós já temos vários estados que estão se capacitando, então a perspectiva de daqui a mais uns anos, e aproveitando a fala do reitor que está presente aí na banca, é que o Profinit ele é o nosso grande trunfo. Só que é inegável, e com qualquer conversa que a gente tenha com um gestor, quer seja um reitor, quer seja até um secretário de Estado, eu venho de um Estado que o próprio secretário ele tem a mesma fala do reitor, em que em alguns momentos a Procuradoria não ajuda, e ele quer fazer, ele quer inovar, ele quer permitir, mas ele tem algumas amarras. E eu venho eu sou advogada, né, eu venho da área, então eu posso criticar meus colegas, a gente não estuda isso. Quem faz direito não sabe o que é inovação. Quem está na academia, fica 5 anos na academia estudando todos os tipos de processo, civil, penal, administrativo, mas nunca ouviu falar em inovação. Às vezes, na cadeira das eletivas do curso de Direito, que é o que vai formar depois os procuradores de todas as instituições, né? Às vezes tem uma disciplina relacionada com direito autoral, então uma disciplina relacionada com patentes e marcas, e acabou e desse por satisfeito. Mas o fato é que nós temos um grande número de bacharéis em direito sendo formados todos os anos, que serão futuramente os nossos procuradores, né? Que infelizmente eles desconhecem completamente, eles se abraçam na Lei 866 ainda envelhecida, amarelada, não querem que você demonstre para ele, e aí também existe uma questão cultural de arrogância jurídica, né? Os procuradores eles estão sempre certos, e você nunca pode dizer, olha, mas saiu uma nova lei ontem, e essa lei aqui permite que a gente faça essa transação, e a gente consegue contratar. Não pode. Esse não é meu entendimento, eu não vou dar minha chancela. E se ele não der a chancela, o reitor, por sua vez, não assina. E se ele não der a chancela, o reitor não assina, o negócio acabou. Aí todo o esforço que o NIT teve de prospectar, de conseguir convencer o cientista a dar as informações necessárias para patentear, você vai perceber que onde vai cair o gargalo é no operador de direito. O nosso avanço no Brasil hoje, nas áreas de conhecimento necessárias para que o nosso sistema de inovação funcione, nós já estamos avançando. E a NPI, como a professora Rita começou a fala dela, ela disse, e eu acompanhei isso antes do Profinit, se eu vi a série de cursos que o INPI promovia no Rio, de cursos de extensão, e aí depois isso
isso foi sendo massificado através da forte atuação do Fortec, né? Então o Fortec também foi sendo um disseminador de informações, foi fortalecendo as redes de inovação. Então a gente começou a ter a rede Namor lá no Norte, começou a ter a rede de NIT Nordeste e as outras redes. Então fomos nos fortalecendo em rede, fomos disseminando. E qual que vai ser o nosso próximo passo? Onde é que a gente vai continuar esbarrando? Porque a gente está gerando inovação, a gente está sabendo fazer prospecção, a gente já sabe aonde buscar as informações de base de patente. Pode ser que a gente não consiga o dinheiro para as patentes, para a gente fazer as análises nas bases comerciais, mas a gente consegue caminhar um pouquinho com as bases públicas. Mas onde é que vai ser o nosso próximo passo? Onde é que a gente precisa começar a visualizar como um gargalo? Trabalhar essa grade curricular aí, pensar numa grade curricular no futuro, é ousado, mas é uma coisa que se a gente não começar a visualizar daqui para frente, nós vamos avançar muito o nosso conhecimento através dos profissionais que vão estar sendo formados pelo ProfNIT, o que vai dar capacidade técnica para os nossos NITs, mas os nossos NITs vão continuar enfrentando os mesmos problemas em relação aos procuradores, porque em toda instituição vai ter procurador, em toda instituição vai ter um advogado que nunca estudou propriedade intelectual, que não entende o processo de transferência de tecnologia e que, infelizmente, por ele não entender, por ele desconhecer, por ele nunca ter ouvido falar, ele vai continuar dizendo que o parecer dele vai ser negativo, porque ele não é o entendimento dele. Então, assim, eu acho que é uma sugestão, eu acho que esse é o fórum, eu acho que esse é o local da gente começar a pensar em formas para tentar vencer esse gargalo e conseguir fazer com que o nosso sistema supere. É isso, Graça, obrigada. Da série Lei Não Resolve Tudo, mas é bom que ela esteja do nosso lado, artigo 26 da Lei de Inovação. As ICTs que contemplem o ensino entre suas atividades principais deverão associar obrigatoriamente a aplicação do disposto nesta lei a ações de formação de recursos humanos sob sua responsabilidade. No artigo 15A, que fala da política institucional de inovação, que é obrigatória para as instituições públicas, para as ICTs públicas, né, um dos itens que é obrigatório conter na política institucional de inovação, o item 7, né, que são as prioridades, né, para a orientação das ações institucionais de capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão de inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual. Então, assim, do ponto de vista disso que você falou, não falta instrumento, suporte legal para as instituições passarem, né, a incluir nos seus currículos, processos de formação, né? Tudo isso que a gente está falando aqui nessa manhã toda e que a gente vai falar ainda até o resto do evento. O que não pode é não ter, porque aí ao contrário, aí, se não fizer isso, não vai estar cumprindo a lei. Tá? Então o instrumento está dado para quem quiser se basear para, inclusive, interferir nesses processos dessas carreiras, inclusive do direito. Eu brinco sempre, né? Hoje em dia, sabe mais sobre direito de propriedade intelectual no Brasil, geralmente é engenheiro, às vezes até o físico da hospital, né? Os advogados, às vezes, ficam atrás, né? E são poucos que trabalham nessa área. Só para fazer uma justiça histórica, acho que ela fala brilhante, comparto contigo. Eu sou químico, por exemplo, né? Então, eu sou leigo em direito, preciso sempre do suporte dos doutos, né? Então, a gente se aconselha com quem sabe. Mas a justiça histórica que eu quero fazer é que a gente não deve fazer uma crítica pela crítica à Lei 8666, ela é importante. Ela não deve ser jogada no lixo, pelo contrário, é ela que tornou o serviço público impessoal, que faz com que o gestor não compre do amigo dele e faz todo um processo. Então, ela é importante. Mas lei, Sheila, tu sabe melhor que eu disso, lei é semântica, né? Então, é a interpretação daquele que está fazendo o exercício. E é nisso que a gente carece e aí tu está coberta de razão. Falta, no meu entendimento, um preparo da classe jurídica para que faça uma interpretação a nosso favor. Não é uma interpretação errada, pelo contrário, mas é uma interpretação que nos favoreça. Mas eu só sublinho isso porque às vezes parece que a gente está fazendo terra arrasada como a 8666. Não é verdade. Ela jamais pode deixar de existir. Ela é importante para o serviço público. Mas aí os doutos devem nos ajudar na interpretação dela. Eu fiz uma fala rápida, Shirley, focada na seleção da capacitação, né? A gente criou uma rede que é a REPIT lá em 97, 98, que eu consegui coordenar por 10 anos e depois assumi uma outra coordenação.
naquela ocasião, final da década de 90, não tinha nem lei de inovação quando a gente começou a introduzir esse tema e a percepção de que você não tinha nenhuma graduação que ensinava nada dos assuntos que a gente falava. Então, assim, é importante recuperar o fio da história, né? Hoje eu não tenho dúvida que o Profinit tem uma importância imensa, ele vem ampliando a sua importância nessa capacitação, né, pelo Brasil afora, mas a gente tem que ver que a luta é muito maior, né? Quando a gente dialogava naquela época, FINEP e CNPq, as questões eram catastróficas, desde a FINEP querendo os direitos de titularidade daquilo que ela apoiava. Então, de muita novela, conversa, levar para o debate a FINEP, que ela abrir mão de direitos de propriedade intelectual naquele resultado que ela dava de forma sem retorno, esqueci o nome agora. Né? O CNPq era uma guerra total. Eu 10 anos coordenando essa rede, eu não consegui nem um ano apoio do CNPq naquele ambiente, porque eles sempre diziam que aquele assunto, não tem advogado no programa. Mas por que eu precisava ter advogado necessariamente como palestrante? E era motivo que eu guardei umas cartas do CNPq para ver o vexame, para conversar com alguém que chegasse lá mais brilhante, para ver o nonsense das coisas. Aí, em algum momento, o CNPq começa a proteger ele, a proteção de projetos que ele estava apoiando nas ICTs. Eu falei, gente, vocês estão fazendo algo ilegal. A lei de propriedade industrial é clara quando o titular do resultado geral da ICT é a ICT, é a instituição, não é? Então não pode um agente de fomento trazer para si essa atividade. Eu falava assim, o dia que você tiver que atender uma exigência, eu quero ver como é que você vai fazer. É impossível, e não deu em outra. CNPq gastou dinheiro protegendo aí por um tempo e não acordava, até o momento que chega alguém mais lúcido e desfaz aquilo, mas aí você leva 10 anos naquele equívoco. E aí vem alguma agência, já não sei qual, que coloca a patente dando algum indicador. Aí muitos aí reclamaram, o pesquisador, né, caso aqui, acho que não é outro. É triste ver que o pesquisador está olhando que é o número para gerar pontos. E, cara, você tirar a avaliação das agências de fomento só em cima de publicação foi uma guerra de mais de 15 anos. Então, essa área, eu sinto que todo mundo que entra tem que ter uma paciência de Jó. Tem que ter um espírito aberto a ouvir, tem que ter uma coisa de achar que você está fazendo um trabalho de formiguinha e que você só vai construir isso um tijolinho em cima do outro, levando talvez 100 anos aí para mudar a cultura. A questão exige um esforço coletivo nas diversas áreas. Eu, assim, não vou fazer mais pergunta devido à hora, eu queria fazer só um comentário que me incomoda desde o prospecto anterior, quando o Antenor estava representando o MCTIC e apresentou os dados do Formict e apresentou um dado que coincide com um dado da ANA e que para nós na região norte é uma coisa que seria um sonho de consumo, que é exatamente a questão de pessoas efetivas nos núcleos de inovação tecnológica. Naquela época ele apresentava que um percentual altíssimo de núcleos de inovação tecnológica com muitos servidores efetivos. E ele mostrou o viés da pesquisa e assim, ao ver aquilo eu não concordava, porque na região norte eu posso falar com propriedade pela Amazônia Oriental e Ocidental, né? Nós de fato carecemos de servidores, pessoas, são bolsistas. Quem carrega os nichos ali são bolsistas contratados e que depois vão saindo e a gente treina de novo gente, e vem mais bolsistas e a gente treina essa industrialidade. E eu vi, Ana, na tua pesquisa também, essa questão dos núcleos com muitas pessoas efetivas. E claro que eu entendi que a região sul, a região sudeste, mas vocês de fato já superaram essa fragilidade do nicho de não ter pessoal próprio para trabalhar? Graça, eu estava aqui pensando, a gente pode fazer esse cálculo, embora nessa versão piloto da pesquisa Fortec a quantidade de respostas da região norte tenha sido pequena, né? E a gente espera que agora a gente tenha mais dados para poder avaliar isso de uma maneira e resultados mais representativos. Com o que a gente já tem até agora, dá para analisar, fazer um recorte, como eu falei para a Viviane, né? Dá para analisar cada região e tentar identificar exatamente com relação à região norte qual que é o perfil que a gente tem
E quem são essas pessoas? Né? De maneira geral, eu posso dizer o seguinte, que a alternativa que algumas universidades federais têm encontrado, que foi uma solução que o Ricardo Pereira apresentou numa daquelas sessões do Fortec Nacional, no Ponte Melco, que não sei, foi utilizar o cargo de tecnólogo, né, para definir o perfil de uma pessoa para trabalhar no núcleo de inovação tecnológica e, a partir daí, ter o funcionário da própria universidade para pôr no NIT. Agora, eu lembro também que quando a gente fala em pessoas vinculadas com os NIT, a gente está computando diretores. Em geral, os diretores são professores, são pesquisadores daquela instituição. Né? Então, acho que para entender melhor a região, nós precisamos nos aprofundar nos dados específicos da região e ter, mas a minha avaliação é que a questão de pessoal continua sendo um grande gargalo. Inclusive, eu apresentei aqui uma versão compacta da pesquisa, né? Ainda assim, eu não consegui ficar ali nos 15 minutos, mas a gente tem outros dados que mostram, assim, dificuldades que os NIT enfrentam. E a questão de pessoal continua sendo apontada como um dos principais desafios a serem superados. Então, isso não está absolutamente resolvido. Eu tenderia a pensar uma coisa em cima disso. Eu acho que eu também chuto as caras como a professora Celeste. Acho que isso não é um X da questão, que é o seguinte. Também fico pensando em como a gente lidar com a própria ideia de uma carreira de tecnólogo dentro do que é hoje o quadro das instituições de ciência e tecnologia no Brasil, em termos federais pelo menos, e estaduais também. Se eu tiver hoje de ter expectativa num estado como o Amapá, por exemplo, ou como vários outros na região, enfim, na periferia do que a gente chama de sistema de inovação, eu tenderia a ter muita dificuldade, por outro lado, em encontrar pessoas. Claro que o cenário ideal é que a gente tenha pessoal instalado, e qualificado e capacitado. Eu acho que existe um excelente trabalho que vem sendo feito já, algumas soluções a gente já tem encontrado, e é por isso que estão exibindo resultados fantásticos, como, em primeiro lugar, o trabalho do Profinit, gerido pelo Fortec. Eu acho que esse é um trabalho que faz uma diferença monstruosa. A segunda, e não há nenhuma hierarquia aqui, o segundo paradigma que eu citaria diretamente é o trabalho de redes como a Rede NIT Nordeste, como a Rede Namor, como a Moça, que são trabalhos fundamentais. Enquanto a gente não tem esse tecnólogo, se a gente tiver em mesorregiões, e aí eu acho que nem é regional nem é nacional o problema, talvez seja mesorregional, se a gente tiver nessas regiões instaladas pessoas que consigam fazer esse radar operar e, digamos, magnetizar e gravitacional o diálogo, acho que a gente já tem uma outra coisa fantástica. A instituição de pesquisa, a ICT, que eu faço parte, não teria tido nenhum depósito, nem nenhuma expectativa de depósito, tampouco, por conseguinte, de transferência na medida que não tem o direito de exclusividade, se não fosse um dia a Rede Namoro entrando em contato, como eu acho que a moça faz a mesma coisa, dizendo, olha, o que vocês têm aí? Porque ninguém pergunta o que a gente tem ali. E a gente também não sabe muito bem, porque a gente não nasce pronto, como faz essa pergunta, que é o mapeamento, que é a prospecção. Então, eu acho que existem algumas questões, do ponto de vista das práticas, que talvez os números em absoluto, eu acho que eles são fundamentais. O trabalho da senhora já está rodando no estado do Amapá, eu já mandei para todo mundo olhar e pedindo para responder, porque é subsídio de informação aberta, 360 graus. Mas existe uma questão a problematizar, que é o número de pessoal instalado, o número de bacharéis formados, talvez não necessariamente seja uma resposta objetiva à questão de como isso opera em cada região. Porque eu posso ter uma pessoa contratada, eu posso ter uma pessoa concursada para ser uma tecnóloga naquela área e a pessoa decisivamente operar de forma precária. Eu posso ter uma relação precária, uma rede que não é precária pela qualidade, mas é precária pelo nível de fixação institucional, como a Namoro e como a Moça, que realizam milagres. Não é brincadeira. Assim, são coisas que têm um resultado fantástico em termos regionais, né? Porque vai lá direto na demanda. Eu acho que é isso aí, vai ao encontro da demanda. Então, eu acho que a gente tem uma discussão muito profunda a partir desses dados que a senhora levanta, que são fundamentais para exercitar a respeito do que a gente está chamando de instalação de pessoal, como a gente está realizando, digamos, as métricas, né, estabelecendo os baremas, tudo decorre. Mas sem essa discussão que a senhora faz, isso não ocorreria. E eu acho que isso é extremamente louvável. Eu até queria agradecer a senhora realmente por essa atenção que poucos dão.
Daniel, eu que agradeço. Eu só gostaria, acho que você está certíssimo, entendo o que você fala. Eu só acho que assim, precisa ficar bem claro essa questão do tecnólogo que foi levantado aqui. Né? O que é essa questão? Tecnólogo é um cargo que ele já existe, né, na carreira das federais. Né? Então, o que é possível fazer? É possível abrir um concurso, definir para esse concurso os requisitos de alguém que está lá, que vai trabalhar no NIT, que tenha o perfil adequado para trabalhar no NIT, e aí fazer a contratação e essa pessoa passa a ser um funcionário público da federal. Nós acabamos de ter essa situação na própria UFSCar agora. Né? Mas isso é um artifício, foi uma maneira de contornar um problema. Né? Já na gestão anterior do Fortec, a gente fez gestões junto ao MEC para a criação dos cargos. Né? E aí nós tentamos para criar os cargos para os MECs. Infelizmente, até agora, nossos gritos foram surdos. Né? Nós não conseguimos mobilizar, até porque tem uma questão que de onde vem o pedido. E aí o resultado, a resposta que a gente ouvia é o seguinte: olha, o MEC vai ouvir os reitores, o MEC vai ouvir os reitores. Então não adianta vir aqui o pessoal, os coordenadores, os diretores de NIT, né? O MEC tem, porque nós somos mandíveis também. E aí a demanda é essa. E aí os reitores, eles continuam, acho, preocupados com milhões de problemas pelos quais passam as universidades. Então esse é mais um, né? E aí nesse bolo todo, o que priorizar é muito difícil, né? Mas criar esses cargos é uma coisa que acho que tem que estar na nossa agenda, acho que tem que estar na agenda das lutas do Fortec, né? Para a gente conseguir resolver esse problema de uma maneira efetiva, porque hoje tem esse subterfúgio, tem os bolsistas e tem os que são contratados pelas fundações de apoio. Então, são todas maneiras de contornar a situação, mas não são maneiras legítimas para resolver o problema. De parte dos institutos federais, tem na mesa do ministro da ocasião, e eu digo da ocasião porque troca constantemente, uma proposta de estrutura mínima para os NITs dos institutos federais, qual seja um cargo de direção, isso é importante, uma CD, o diretor pode ser remunerado, tantas FGs2, tantos cargos para, está lá há bastante tempo, da mesma forma que está uma estrutura mínima para EAD, da mesma forma que está a estrutura mínima para núcleo de atendimento a pessoas com deficiência. O que vai acontecer com isso no cenário que a gente vive? Nada. Com todo o pessimismo que o momento exige. Absolutamente nada. Está lá. Então, eu quero dizer com isso que a gente pensou nessa situação, a gente propôs isso para o MEC. A criação de cargos está descartada pelos próximos 20 anos, 18, né, 19, emenda constitucional 95. A gente não gritou na hora que deveria ter gritado para ela não ser aprovada, ela foi. Os cargos não serão criados, a menos que venha um novo governo, e Deus o queira, e acabe com essa maldita emenda constitucional 95. Enquanto ela perdurar, cargos novos, zero possibilidade. Mas quero agradecer a cada um dos palestrantes, peço uma salva de palmas e vamos continuar a